1760 na Alemanha, na Áustria, né, o Frederico, né, é tido assim como a segunda grande revolução educacional. A primeira talvez no Egito Antigo, na época assim da primeira escola ao ar livre que formavam os escribas, né? A segunda vai ser por época mais ou menos 1760 no Estado alemão, Alemanha hoje, que coloca a educação pública. Então aí começa realmente a valorização da escola pública e aí nós estávamos em pleno século das luzes, com as novas ideias, né, de Voltaire, com a enciclopédia do Diderot, d'Alembert, Adam Smith, Locke, uma pleiade assim de grandes pensadores, Rousseau. Então, vamos ter a estruturação da escola moderna e a Alemanha iniciando o papel do Estado na educação. Depois, no século seguinte, nós vamos ter então, no século XIX já, uma preocupação maior do Estado com a educação. Esse é o SEDE Pipiripau 2, escola localizada no núcleo rural do Pipiripau 2. Aqui a gente atende alunos desde a educação infantil, de 4 anos, até o último segmento, que é o ensino médio. Então, nessas salas aqui de baixo. Pela manhã a gente atende alunos que estão na integralidade, à tarde os pequenos, 4 e 5 anos, ficam aqui. E aqui no nosso pátio interno, a gente tem nossas professoras ali planejando, né? A gente tem vários espaços. Lá a gestão de pessoas no canto, coordenação, secretaria, a cozinha, né? A cantina, a direção ali naquela porta. Nesse corredor aqui a gente tem a sala de aula. De manhã a gente tem anos finais e ensino médio. E à tarde aqui nessa parte funcionam os anos iniciais, que é do 1º ao 5º ano. Não é a mesma sala, compartilhada em horários distintos. Aqui é o nosso quintal. Temos muitas coisas aqui. A horta, o viveiro, esse espaço que a gente está arborizando, tem várias mudinhas ali plantadas e lá em cima a gente tem a quadra. Aquele viveiro ali no fundo são os nossos alunos que mantêm ele, trazem as mudas, né, de casa, das propriedades, e aí a gente tem vários professores que trabalham ali. Nossa escola tem cerca de 1.200 crianças e adolescentes. Nós trabalhamos com crianças que vão do 6º ano, aproximadamente 10 anos, 11 anos, até o 9º ano do ensino fundamental. É uma escola pública da Rede Distrital de Educação. É uma escola de excelência que recebeu certificação pela Secretaria de Educação. Aqui funciona a sala de aula de artes, de história, de geografia. E então as disciplinas também são separadas assim, né, por blocos, por pavilhões. Então aqui nós temos essa área de humanas e ali depois nós vamos ter a área de linguagens. Aqui nós temos a coordenação disciplinar. A biblioteca
É um espaço que está sendo revitalizado. Esse ano nós recebemos 2 bibliotecárias, isso foi muito bom, porque o espaço pôde ser reaberto. Eles puderam então fazer empréstimos de livros, de obras literárias. Eles puderam então ter acesso ao espaço para poder fazer as leituras durante os horários de intervalo, durante os horários de aula. Isso foi muito importante, havia uma cobrança dos alunos muito grande em relação a isso. Uma escola sem biblioteca é uma escola sem o seu próprio coração. Nós vamos ter escolas, por exemplo, que têm laboratórios, que têm várias outras questões. E outras escolas que mal têm carteira, que na hora que chove, os alunos ficam embaixo d'água, que na hora que está fazendo o sol, eles ficam embaixo do calor e da poeira. Como é que eu chamo isso de escola? Como é que eu digo que essa escola pode garantir direito à educação? Como é que eu quero que essa escola tenha bons resultados, inclusive nas avaliações de larga escala? É disso que nós estamos falando e é para isso que nós estamos fechando os olhos. Então, se eu vou pensar essa escola que está nessas condições, eu tenho que pensar uma condição diferenciada para essa escola, inclusive de ação, intervenção, de reforma, de cuidado, de processo de avaliação, porque muitas vezes eu meço com a mesma régua, mas essa régua esconde, por exemplo, que essa escola, nas suas condições, ela conseguiu avançar muito mais do que uma escola que estava lá nas melhores condições e não conseguiu avançar tanto. O Brasil é um país que está muito distante de consagrar o direito à educação, especialmente na educação básica. No ensino superior acaba sendo um resíduo da não realização da educação básica. É um país que tem tido dificuldade de expandir matrículas, especialmente para as populações mais vulneráveis. É isso que falta fazer, essencialmente. E é um país que tem muita dificuldade de garantir um padrão de qualidade. Ou seja, o direito à educação ele se realiza com acesso à educação e com qualidade da educação. A qualidade é determinada pela Constituição Federal, porque a educação, segundo a Constituição, tem que visar o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua preparação para o mundo do trabalho. E isso não tem acontecido nas escolas de educação básica, e esse é um desafio que determina um desafio nacional. Tem muita escola pública que eu conheço que adota metodologias bem misturadas, né? Que usam métodos que misturam o Montessori ou então que misturam o tradicional com o construtivismo, quer dizer, é muito variado também nas nossas escolas, sendo que a maioria das escolas públicas brasileiras hoje já adotam sistemas de ensino, elas já desenvolveram currículos, têm materiais de apoio e tudo mais. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional garante essa possibilidade do projeto político-pedagógico. A própria Constituição Federal, no artigo 206, ela tem incisos que defende a perspectiva da liberdade pedagógica. Na realidade, a discussão não é tanto sobre qual método funciona mais ou qual método funciona melhor. É a convicção em torno do projeto político-pedagógico que é essencial. Essa autonomia da escola está submetida à legislação nacional e à legislação estadual, não é uma autonomia absoluta e irrestrita. Mas o modelo de organizar a matriz curricular, por exemplo, ela tem que oferecer, no caso do ensino fundamental, no mínimo 800 horas de trabalho semanal com os alunos. De trabalho anual, desculpe, 20 horas semanais. Então, dentro dessas 20 horas, ela pode estabelecer projetos, ela pode estabelecer agrupamento de disciplinas para ela trabalhar por temas. Então, um modelo de organizar as aulas e de oferecer o ensino é da autonomia da escola. Claro que ela submete à legislação, tanto estadual, municipal, federal. Mas ela tem uma liberdade, que é uma liberdade condicionada ao atendimento da legislação, mas que ela pode melhorar o modelo de atender as crianças no aspecto da aprendizagem. Tem vários segmentos pedagógicos, mas está mais associada, né, à pedagogia histórico-crítica. Que a pedagogia histórico-crítica, ela vai olhar o contexto do aluno, onde ele está, vai partir daquilo que ele conhece, da realidade dele, né? E aí vai trazer isso para a escola, então vai trabalhar. E aí a gente faz isso, por exemplo, com a questão da horta, né, do plantio das árvores e tal. Então é algo que é comum para eles. Né? A gente tem muito horticultor aqui ao redor. Então, quando a gente trouxe o viveiro, a horta, teve muitos alunos que sabiam mais do que a gente, né? Sobre como fazer uma cova bem feita. Ah, olha, professor, aqui esse abacate não pode receber esse adubo aqui porque queima a raiz, mas para essa cerola serve. Nós trabalhamos com uma pedagogia de projetos. Embora na secretaria a gente tenha essa pedagogia histórico-crítica, né, que determina a didática de um modo geral nas escolas,
aqui também a gente adota com muita força essa pedagogia de projetos. Então, os nossos projetos eles são muito motivadores, os alunos gostam muito de realizar, eles esperam muito pelos dias dos projetos, são geralmente projetos bimestrais, que são realizados por todas as turmas. Então, nós temos 34 turmas e essas turmas são divididas por seus professores, que são os professores conselheiros, e cada professor fica então responsável por cuidar de uma turma e desenvolver o projeto pedagógico com ela. Até as tias da cantiga. Então, a gente trabalha o mesmo tema, a gente gosta de fazer isso, né, no nosso planejamento. Então, no primeiro semestre, a gente trabalhou o cordel, na parte da literatura, das artes, e fizemos a culminância com a festa junina. Então, juntou uma coisa que já é tradicional da escola, a festa junina, que reúne a comunidade toda, e ficou junto um projeto pedagógico, né? Não ficou algo solto, a festa não ficou solta. Existem muitas unidades que adotam a pedagogia de projetos, assim como nós, também, que fazem os projetos interdisciplinares. E a cada dia mais isso aumenta, a cada dia mais nós retornamos à pedagogia de projetos por perceber que a interdisciplinaridade é fundamental, os alunos conseguem um aprofundamento maior nos conteúdos. E assim, embora tenha essa coisa da escola nova, né, de um passado, né, que hoje não é tão aproveitado, ela não perde essa credibilidade porque a comunidade tem muita aceitação. A escola nova era um movimento que pretendia que se passasse do centro no professor para o centro no aluno, chamado empreendedorismo, autonomia do aluno, protagonismo juvenil, tudo isso. Agora aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, menos 25... A escola nova, ela num primeiro momento assim, ela fez uma crítica muito grande à pedagogia tradicional. Essa pedagogia do aluno passivo. Essa pedagogia, por exemplo, do quadro negro. Na Idade Média, a própria sala de aula era uma sala de aula onde o mestre ficava até numa posição superior. Eram os métodos expositivos, né? É um método mesmo de inculcação de conhecimento e um método também que valorizava muito a disciplina. Há muita tentativa de escola nova, não é? Quando surge Ferrière na França, ou Freinet, quando surge um Claparède, um Decroly na França, surge Maria Montessori na Itália, surge Steiner na Alemanha, das escolas Waldorf e tudo mais. No Brasil, surge Lourenço Filho, surge Anísio Teixeira, Nísio da Silveira, Fernando Azevedo e por aí vai. Cecília Meirelles, se quiserem, é uma delas, ela é pedagoga. Todo o movimento da escola nova vai tentar recuperar aquilo que Benjamin Constant, o grande Benjamin Constant, o pai da educação brasileira, que era militar da guerra do Paraguai e que era um positivista, queria fazer, não é? O que é que ele pretendia fazer? Ele criou um primeiro currículo e propôs os princípios do positivismo, não é? Que era o amor como objetivo, o progresso como meio, não é? Ou melhor, a ordem como meio e o progresso como finalidade. O que foi que aconteceu? Só puseram na bandeira nacional brasileira ordem e progresso, esqueceram-se do amor. E todo o ato de educar é um ato de amor. Galera, vocês lembram que nosso projeto tem várias etapas, né? A primeira etapa que nós fizemos foi o quê? O plantio. Todos vocês participaram desse plantio, tá certo? Nós agora estamos na fase da colheita, né? Fase da limpeza, da colheita, não é isso? Então, assim,
Primeira coisa, eu gostaria que nós fizéssemos a limpeza nos canteiros, tá certo? Para que a gente possa fazer a nossa colheita. Tudo bem? Então tá, a gente vai começar por esse canteiro aqui. Pode vir aqui uns 5. É um projeto que foi criado inicialmente porque a escola pretende colocar a educação integral para todos, mas estamos iniciando com os 4º e 5º anos, que é para fazer essa transição. Aprendi! Sou inteligente! Nós recebemos muitos alunos que vêm do Nordeste, especialmente, né? Porque as famílias vêm para trabalhar nas fazendas, nos assentamentos. Então aqui é uma região que é cercada por fazendas e assentamentos. Então existe uma sazonalidade. Então tem alunos que a gente recebe no início do ano, eles ficam aqui, mas aí tem família, tem parentes, especialmente na Bahia, que é mais próximo. Aí voltam, né, para a cidade natal de origem. E aí, dali a pouco, a gente recebe o mesmo aluno que estava no ano anterior e volta, né? Então, essa semana nós já recebemos um aluno que estava no passado e já está retornando. Então, acontece um pouco essa rotatividade. Mas os alunos, eles permanecem na escola, né? Então, a evasão escolar na zona rural não se compara ao que a gente tem na cidade. É bem distinto. Você pega nos centros urbanos, você vai ter uma grande conglomeração de pessoas. Então, essas escolas têm uma quantidade maior de estudantes, todas no mesmo espaço, né? Muitas vezes você consegue escolas mais próximas, transporte é muito mais fácil. Então, você tem um maior número, você pode ter um maior número de aluno por professor. A escola do campo não, a escola do campo, ela geralmente tem um número menor de estudantes, e isso vai fazer com que o valor custo-aluno fique maior realmente, né? Das verbas que a gente recebe, nós recebemos algumas modalidades, que é o PEDAF, PDDE, né? Então, isso é um cálculo que é per capita. Então, é pelo número de estudantes. E as escolas, de modo geral, não só nessa distinção escola urbana e escola rural, mas as escolas, de um modo geral, elas têm distinções até pelo número de modalidades que atendem, né? Então, às vezes eu tenho uma escola que é grande, tem um número maior de alunos, mas é um segmento só, né? Aqui, por exemplo, a gente tem 4 segmentos: educação infantil, anos iniciais, anos finais, ensino médio, mais a integralidade, mais os projetos específicos da zona rural, né? Então, uma escola urbana não tem uma horta para manter, não tem esse espaço tão grande para poder estar dando a manutenção. Talvez a comunidade não seja tão carente. Então, é necessário sim ter um olhar diferenciado. Cada escola tem nuances diferentes. E a escola do campo tem essa questão de atender a comunidade. A escola não é só o lugar onde o aluno vai lá para receber um conteúdo previsto no currículo, né? Ele tem uma integração maior com a vida, com o dia a dia. Aqui é o lugar de suporte dele de modo bem amplo, né? Social, econômico, psicológico, né? Educacional. Então, eu acredito sim que o olhar precisa ser diferenciado, e em verba especialmente. A principal ferramenta de financiamento hoje é o Fundeb. É o Fundeb que garante que municípios do interior vão ter algum tipo de recurso para financiar a educação. No entanto, é muito pouco transparente, ou seja, você não consegue, numa base de dados unificada, descobrir quanto que foi gasto com cada coisa em cada município do Brasil. Então fica muito difícil de você fazer qualquer tipo de comparação, qualquer tipo de análise de política pública. Isso já é, em si, muito complicado. Agora, talvez o problema maior que nós temos no Fundeb, e no financiamento como um todo, é que a gente não consegue correlacionar financiamento com qualidade. O custo-aluno é fundamental nessa avaliação, principalmente no repasse de escola. Agora, para que esse recurso venha a ser realmente bem aplicado e ter resolutividade, eu entendo que essa coparticipação na discussão da aplicação dos recursos é de fundamental importância. Na nossa experiência, também no município de Florianópolis, o que nós fizemos? Tinha os recursos repassados diretamente para a escola, para aquelas atribuições do dia a dia do gestor escolar,
E aqueles recursos que não eram utilizados na manutenção do dia a dia da escola, ele não retornava à Secretaria de Educação. O conselho escolar, aí eu volto a lembrar da importância desse conselho, definia como reaplicar aqueles recursos que tinham que, por uma boa gestão, sobrado, né, exatamente pela eficiência da gestão, ele pôde ser redirecionado para alguns complementos mais importantes para essa escola no dia a dia. Quando o dinheiro chega, quando vem as verbas do PEDAF, do Fundeb, a escola já está cheia de dívidas. Então, onde você vai investir o dinheiro, você vai pagar as dívidas. Você não sobra dinheiro para a realização dos projetos. Nós temos desenvolvido projetos no Polivalente com base na garra do professor, porque nós não recebemos recursos. Nós não recebemos uma cartolina, nós recebemos uma fita para pregar a cartolina na parede. Tem uma crise de aprendizagem na escola pública, essa crise está relacionada a um conjunto de fatores, não existe um só fator que isoladamente consiga explicar. Entre os fatores mais importantes está a formação de professores, né? E também a valorização da carreira, né? Porque os professores brasileiros precisam ter uma carreira melhor, uma carreira mais estimulante e também uma remuneração mais atraente para que eles possam permanecer na carreira e continuar se dedicando à profissão deles. As grandes ideias pedagógicas assim ao longo da história, vem desde o Sócrates até as mais atuais, né? Elas sempre surgiram diante de crises que existiam no mundo. Esse é um dado assim importante. A família até começa a cobrar a escola para proporcionar à criança mais e mais conhecimento, mas um conhecimento competitivo, um conhecimento, ou seja, visando o mercado. Você não pode proporcionar uma educação apenas numa direção assim, unidimensional. Você tem que proporcionar uma educação mais total, uma educação integral, uma educação que visa o desenvolvimento assim, dos talentos do ser humano, nas suas várias vertentes, né, em toda a sua potencialidade. Uma educação voltada para aquela grande concepção assim, de educação, muito adotada pela Unesco, né, que reconhece a educação como o maior bem comum da humanidade. Todas as pessoas do mundo pra si.